Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, nós saudamos a todos, desejando as mais ricas bênçãos de Deus nesse dia, onde nos encontramos, mesmo separados ainda fisicamente nesse domingo, nos encontramos juntos através da internet, através do Facebook, através do YouTube. Quero saudar você que está em casa, saudar você com a graça e a paz do nosso Deus, que possamos juntos adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Eu quero ler o Salmo de número 148 para iniciarmos esse tempo de louvor, de adoração e de palavra de Deus. O Salmo 148 diz o seguinte: Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai todos os seus anjos, louvai todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todos sempre, fixou-lhe uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, ventos procelosos que lhes executaram a palavra. Montes e todos outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todo o seu santo dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia! Esse salmo é um convite para que tudo, seres, animais, natureza, possam adorar e louvar a Deus. É um chamamento para declarar que o nosso Deus é soberano. E eu quero orar com você nesse início de culto para que possamos expressar a nossa adoração a esse Deus que é Criador dos céus e da terra e que tem cuidado de nós em um tempo de adversidade. Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela semana que findou, e agora, Senhor, no início de uma nova semana, nós queremos adorá-lo, exaltá-lo na beleza da tua santidade, Senhor. Queremos pedir que a tua bênção seja contínua sobre nossas vidas. Senhor, abençoa aqueles que estão assistindo nesse momento, esse culto de louvor e adoração, que a tua graça, que o teu cuidado seja sobre cada vida. E recebe todos os atos desse culto como expressão da nossa fidelidade, do nosso compromisso e a certeza da tua fidelidade para conosco, porque tu tens cuidado de nós. É a nossa oração, porque fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar a Deus, vamos louvar, chame a sua família, chame as crianças e vamos adorar a Deus, reconhecendo o grande cuidado e o grande amor que Ele tem para conosco. Louvemos! Dos
tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. Furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. Furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. Furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos
Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Glória, glória eu te dou, Jesus,
Nós queremos ter a participação também das nossas crianças, uma palavra para as nossas crianças, você que está aí em sua casa, chame as crianças, que nós queremos ter esse tempo também de comunhão e de oração pela vida delas. Hey kids, have you ever wondered why your parents have some of the rules they do? Maybe they don't let you play video games before you do your homework. Or maybe they make you clean your room on Fridays. Whatever it is, they probably have a good reason for it. Did you know that God gave us some really important rules to follow too? That's right. Let's find a little bit more about those rules. God gave 10 commandments for the people to follow. A little while after the Israelites escaped Egypt, God called Moses to the top of a mountain. And when he got up there, God gave him 10 important rules. And those rules are called the 10 Commandments. The first 4 commandments are about us and God. The first 4 commandments are: you must not have any other God. You must not have any idols or worship things other than God. You must not misuse the name of God. And lastly, you should take 1 day a week to rest and worship God. And these commandments teach us how to respect God and worship only Him. The last 6 commandments are about people and us. These commandments are to honor your mother and father. Don't murder anyone. Don't commit adultery. Don't steal. Don't lie. And don't be jealous of other people. Some of these seem pretty obvious, but they help us to love other people. They show us how we should treat others. The whole point is to love God and love people. One time, some really religious people came to Jesus to ask him which commandment was most important out of all of them. He didn't pick one, but instead he gave him 2 different commandments. He said the greatest commandment of all is to love God with all your heart. And he said the second greatest commandment is to love others just as you love yourself. These 2 commandments explain all of them. Memory verse. The entire law and all the demands of the prophets are based on these 2 commandments. Jesus was trying to tell them that the commandments weren't just about following rules, but they were really about having good relationships. See, if you understand that you need to love God and love others, then the rules don't matter. You'll be following them anyway. So kids, just like your parents have good reasons for all of their rules, so does God. He wants us to love Him and others. Amados, eu quero que você possa abrir a palavra de Deus, possa reunir aí onde você se encontra, quem sabe na sua casa, quem sabe em algum outro lugar, não importa o local, mas que você possa estar atento àquilo que Deus tem para as nossas vidas nesse dia. E eu quero só lembrar que nós estamos trabalhando com você, com a igreja, nas ministrações aos domingos, uma série de pregações com o tema é tempo de recomeçar, é tempo de acordar, é tempo de ver a Deus, é tempo de nascer de novo. E domingo passado nós iniciamos, é tempo de viver pela fé, é tempo de exercitar a fé. Esse é o tempo que Deus está chamando a mim e a você, para que possamos, com fé, vencer e ultrapassar esse tempo tão difícil. Nós queremos que você abra a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11, só lembrando que nós compartilhamos dos primeiros 3 versículos da palavra de Deus no domingo passado, onde o autor de Hebreus, ele define aqui o que é fé. E eu quero só destacar o verso 1 e depois quero que você pule para o verso de número 7. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E aí eu quero que você pule para o verso 7, porque a partir do versículo 4 até o versículo de número 40, nós começamos aqui, o autor de Hebreus, ele coloca aqui uma galeria ou um grupo de heróis da fé. Homens e mulheres que venceram
tempos difíceis pela fé, pelo amor, pela sua convicção em Deus. E aqui uma galeria de homens e mulheres, eu quero apenas destacar hoje o verso de número 7. Dentre aqui as pessoas que estão aqui nessa galeria, nós temos Abel, nós temos Abraão, temos Enoque, temos aqui Moisés, Raabe, enfim, pessoas que venceram pela fé no Senhor Jesus. Amém? Venceram pela fé em Deus. E eu quero destacar hoje o verso 7 e compartilhar um pouco a respeito da vida de Noé. Diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Construiu uma arca, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. E eu quero também destacar o verso 6, verso 8 do capítulo 6 de Gênesis, que diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eu quero compartilhar com você nesse dia a respeito da fé desse homem, da fé de Noé. Ele venceu um tempo difícil também. Noé, a palavra de Deus diz que é um homem que andava com Deus. E o livro de Hebreus, como nós compartilhamos aqui, é um dos capítulos mais encorajadores da Bíblia. O capítulo 11 de Hebreus é conhecido como a galeria da fé. Nós somos conduzidos ao Antigo Testamento e à vida dos grandes homens e mulheres que aprenderam a confiar em Deus nos momentos mais difíceis. Interessante, queridos, que nesse capítulo, apenas nesse capítulo, a palavra fé aparece 28 vezes. Com certeza o autor quer nos ensinar sobre a importância da fé. No entanto, a melhor maneira de ensinar um conceito abstrato como é a questão da fé é utilizando uma ilustração. E esse é o método que o autor de Hebreus aplica aqui nesse capítulo 11. Ele volta ao Antigo Testamento e seleciona alguns dos grandes heróis, de algumas heroínas da nação de Israel, como ilustração viva de que venceram pela fé. Eles nos mostram, o autor nos mostra quem eles eram, o que conquistaram e como conseguiram por meio da fé. Esse capítulo mostra que a fé pode vencer em qualquer circunstância. Por isso, pessoas como você e eu, ainda hoje podemos aprender o valor da fé através do estudo das aventuras desses heróis que nós encontramos listado aqui no capítulo de número 11. Eu quero convidar a você a examinarmos juntos, a verificarmos algumas lições preciosas sobre um homem que confiou em Deus, mesmo quando tudo em sua volta dizia o contrário. O seu nome é Noé, e ele confiou em Deus, apesar das circunstâncias. Rapidamente, eu quero conversar com você primeiro, quem foi Noé? Ele era neto de Metusalém, e o seu avô foi o homem mais velho do mundo. Ele viveu 969 anos. E é interessante que o nome de Noé significa conforto ou descanso. As escrituras dizem que seu pai Lameque deu-lhe este nome porque o nascimento de Noé foi um consolo para a sua vida em meio à terra amaldiçoada. Em Gênesis 5:29 diz: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou.
Amados, Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E em Gênesis 6 encontramos uma das declarações mais lindas e mais belas da Bíblia. No verso 9 do capítulo 6 de Gênesis diz: Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Queridos, o texto diz que em primeiro lugar Noé era um homem justo. E a palavra justo significa literalmente não contaminado. Alguém que anda retamente. Noé não havia se contaminado com as práticas erradas dos homens da sua época, do seu tempo. Ele não se contaminou, mesmo vivendo em sociedade corrompida pelo pecado. Ele manteve-se diferente. Em segundo lugar, Noé era um homem íntegro, diz a palavra. Noé não era apenas justo, mas ele era íntegro. E essa palavra no original significa completo. É interessante o que a Bíblia diz, que Noé era um homem íntegro entre os seus contemporâneos. Uma outra característica diz que Noé andava com Deus. Em toda a palavra de Deus somos informados de que esta frase, andava com Deus, é usada apenas para 2 homens, Enoque e Noé. Andar com Deus significa caminhar na mesma direção em total obediência ao Eterno. Além disso, 2 vezes a Escritura diz que ele era obediente. Em Gênesis 6 está escrito, verso 22, assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Mais adiante está escrito no verso 5 do capítulo 7 de Gênesis, e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Onde Noé vivia, não era fácil andar com Deus na época de Noé. Não é fácil andar com Deus na época que nós estamos vivendo. Mas eu quero convocar você, eu quero desafiar você a andar com Deus, mesmo num tempo de adversidade, mesmo num tempo de dúvida, mesmo num tempo de insegurança, mesmo num tempo em que a morte nos rodeia. Vamos andar com Deus. Esse é o chamado que o Senhor está fazendo a mim e a você nesse dia. Amados, não era fácil não é andar com Deus na sua época, porque a Escritura diz que aquela era uma cultura marcada pela maldade sem precedentes. Os versículos iniciais de Gênesis 6 pintam um quadro sombrio de degradação humana. No versículo 3 de Gênesis 6 diz: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Amados, ao contemplar a cena da terra, Deus declarou que o homem era meramente carnal. Ou seja, ele estava atuando no nível do reino animal e não como um feito à imagem e semelhança de Deus. Em seguida, o Senhor declara em Gênesis 6:5: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Queridos amados, é trágico observar que antes, quando o Senhor havia contemplado a sua criação, ele declarou ao contrário: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Mas agora Deus olha para o mundo e não há nada de bom. O mundo está totalmente corrompido. O pecado tornou-se tão profundo que a última parte aqui do versículo 5 de Gênesis 6 diz: era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E o verso 11 desse mesmo capítulo diz que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência.
Mas, entretanto, amados, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé achou graça aos olhos do Senhor. É interessante que essa é a primeira vez que a palavra graça aparece na palavra de Deus na Bíblia. E graça é um favor imerecido. E isso é um grande incentivo, significa que apesar da corrupção, da violência, da imoralidade, da degradação ao nosso redor, a graça de Deus ainda brilha, a graça de Deus ainda está presente. Amados, para Noé e sua família, Deus tinha um plano perfeito. E esse plano exigiu a construção de uma arca. Esse era o contexto de Noé. Mesmo em meio a tanta corrupção, esse homem andou com Deus. Noé confiou em Deus. Ele demonstrou uma profundidade da sua fé. E eu quero extrair aqui com você 3 lições preciosas da fé desse homem, da vida desse homem, que em meio à adversidade, em meio a tempos difíceis, ele consegue perceber que o mais importante de tudo era andar com Deus, era ser fiel a Deus, era ser íntegro, era ser justo, era não se contaminar. A primeira lição que nós podemos ver na vida desse homem é que a verdadeira fé tem uma base. A fé verdadeira não é simplesmente um pensamento positivo em Deus. Não é um salto no escuro. Não. Noé nos mostra que a fé tem uma base, que a fé tem um fundamento. No verso 7 diz: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua casa. Amados, note que o texto diz que Deus avisou Noé acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. A notícia do dilúvio era tudo que Noé tinha pela frente. Não havia nenhum sinal visível de uma inundação iminente. E sabe o pior de tudo, amados? Nunca até esse tempo havia chovido. Verso 2 de Gênesis 5 diz: o Senhor, Deus, não fizera chover sobre a terra. Perceba a profundidade da fé desse homem. E ele é obediente ao chamado de Deus. Não havia chovido, amados. E como que você constrói uma arca? Esse homem revela a mim e a você que a fé dele estava profundamente fundamentada naquele que é o Criador dos céus e da terra. Amados, Noé acreditou na palavra de Deus. E durante 120 anos, ele trabalhou na construção da arca, com base apenas na palavra de Deus. Preste atenção nisso. É a palavra de Deus que trará a esse tempo cura. É a palavra de Deus que trará a esse tempo de Covid. Vai sarar a terra. E eu e você somos convocados hoje a sermos os Noés do nosso tempo. A crer que vai passar. A crer que nós vamos andar em lugar seguro. Noé acreditou e foi obediente à palavra de Deus. Querido, se Noé obedeceu à palavra de Deus durante 120 anos, sobre essas condições, então certamente você e eu seremos capazes de fazer isso, porque nós temos a palavra revelada aqui. Noé não tinha a palavra escrita,
mas ele confiou na palavra oral do Deus que é Criador dos céus e da terra. Sendo assim, amados, como que nós devemos viver nesse tempo? É lógico que não significa que deveremos construir uma arca, mas em 2 Pedro 3,14 diz assim: por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Amados, a vida de Noé mostra-nos que a nossa fé em Deus tem uma base. Nossa fé está fundamentada na palavra de Deus. A segunda verdade que nós podemos extrair da experiência desse homem é que a verdadeira fé, ela é visível. Lembra, nós lemos o verso 7, diz que Noé fez algo pela fé. Ele construiu uma enorme arca, algo que todo mundo percebeu. Sua fé expressou-se em obediência aos mandamentos de Deus. Por isso, uma fé genuína sempre se expressa dessa forma. E nós precisamos lembrar que essa foi uma tarefa difícil. Amados, olhem o tamanho dessa arca. Gênesis 6,15 diz: deste modo fará. 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Amados, Deus deu um projeto verbal a Noé a respeito da construção da arca. Agora veja as dimensões em metros, para que a gente entenda melhor. Seria de uns 150 metros de comprimento, 25 metros de altura e 15 metros de largura. Quer entender melhor? Aproximadamente a altura de um prédio hoje de 4 andares. Amados, a arca tinha 3 pavimentos. Sua área total era de aproximadamente 31 mil metros. A arca era enorme. E a história da arca, ela é contada em detalhes na palavra de Deus. Queridos, Noé poderia ter dito: eu creio no que Deus diz sobre o dilúvio. Mas se ele não tivesse obedecido, ele e sua família não seriam salvos. Se ele tivesse começado, mas diante do cansaço tivesse desistido, ele não seria salvo. Ele e sua família foram salvos do dilúvio, porque ele obedeceu a Deus completamente. A fé de Noé foi uma fé visível. E o terceiro ponto, eu encerro aqui, que a verdadeira fé, ela é perseverante. A verdadeira fé é fortalecida em tempos de crise. Antes do dilúvio, Deus havia falado com Noé acerca do julgamento iminente e diz-lhe para construir a arca. Pela fé, Noé começou a trabalhar e não parou até que a arca estivesse pronta. Noé perseverou, mesmo quando tudo parecia contrário. Continue firme, persevere, mesmo que todas as circunstâncias ao redor estejam dizendo ao contrário, permaneça firme no Senhor. Noé perseverou, mesmo diante da incredulidade dos homens. Queridos, provavelmente Noé foi profundamente ridicularizado por seus amigos, por seus vizinhos. Imagina você construir algo desse porte
aí no jardim da sua casa. O projeto, sem dúvida, visto como um ato de loucura. É provável que as pessoas diziam: Noé é louco, é doido. É provável que um dos passatempos favoritos das pessoas, dos vizinhos em sua volta, era assistir Noé trabalhando em sua arca. As pessoas devem ter pensado que Noé era um tolo ao passar a vida construindo uma arca, nem mesmo havia chovido até então. Mas ele perseverou, porque ele foi obediente à palavra de Deus. Noé poderia ter pensado: 120 anos é muito tempo. Ele poderia ter procrastinado, ele poderia ter retardado a construção, ele poderia ter atrasado a construção da arca, mas ele não fez isso. Assim que ouviu a advertência sobre o juízo vindouro, ele passou a trabalhar na construção da arca. Ele levou mais de um século para concluí-la, mas não parou até que estivesse pronta. Essa atitude, amados, parecia loucura para o mundo. Mas tudo fez sentido quando o céu começou a derramar chuva, quando o abismo se abriu, porém já era tarde demais. Noé perseverou mesmo diante do silêncio de Deus. Olha o que diz Gênesis 7:23, ficou somente Noé, e as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Imagina como que se sentiu Noé, quando o vento e a chuva pararam, quando a arca parou de se mover, a morte estava por toda parte, só havia silêncio e escuridão. Foram 150 dias sem nenhuma palavra de Deus. Deus silenciou. Então Noé esperou e esperou. Amado, você já passou por isso? Algum dia já enfrentou um momento como este? Quando Deus parece que está em silêncio? Quando Deus parece que esqueceu de nós? Você já se sentiu abandonado por Deus? Alguma vez você já se perguntou se Deus esqueceu de você? Noé esperou em Deus, mesmo quando Deus estava em silêncio. Noé esperou 1 mês e 26 dias antes de desembarcar. Noé passou 1 ano e 10 dias na arca. A primeira coisa que Noé fez ao sair da arca foi levar a sua família em adoração a Deus. Olha que coisa linda, Gênesis 8:20. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e aves, ofereceu holocausto sobre o altar. Foi um tempo de silêncio, foi um tempo de incerteza, foi um tempo de enorme dificuldade. Mas esse homem adora a Deus. Seu primeiro ato foi agradecer publicamente a Deus por sua libertação. A oferta apresentou sua rendição completa e total dedicação ao Senhor. Depois do dilúvio, Noé podia ver que Deus não era apenas um Deus de ira, mas um Deus de misericórdia. Diz Gênesis 8:21, e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Queridos, Deus se agradou do sacrifício e resolveu que não iria mais amaldiçoar a terra por causa do homem. Nunca mais haverá destruição como ocorreu durante o dilúvio. Noé foi um homem justo, foi íntegro e andou com Deus. Que nós possamos pensar
na vida e na fé deste homem. E eu quero terminar lembrando as 3 lições que nós podemos aprender com a fé de Noé. Em primeiro lugar, a fé bíblica é genuína, não é uma ilusão. Ela tem uma base sólida, é fundamentada sobre a palavra de Deus. Eu preciso perguntar algo para você nesta manhã. Você tem lido a palavra de Deus? Em nenhum outro tempo da história nós temos tanto tempo para ler a palavra. Antes da pandemia nós tínhamos a desculpa que não tínhamos tempo. Eu quero perguntar a você que está nos assistindo, a sua família, a você como sacerdote, a você como mulher de Deus, como homem de Deus, como jovem de Deus, como adolescente de Deus, como criança. O que você tem lido? Noé afirmou a sua fé na palavra do Senhor. Em segundo lugar, a fé bíblica é visível. As pessoas veem a nossa fé pela maneira como vivemos. E eu preciso parar aqui também e perguntar: como você está vivendo? Como que os seus vizinhos estão vendo o enfrentamento de um Covid, de um momento difícil, de um momento de perda de queridos, de morte, de enfermidades? Como que você tem vivido? As pessoas estão olhando para você. Você é um referencial de fé. Você tem adorado a Deus. Você tem subido e descido ao monte. Como você tem vivido? As pessoas ridicularizaram Noé pela construção da arca porque a fé foi visível. Você tem demonstrado esta fé visível na maneira de viver? E finalmente, a experiência de Noé nos mostra que a nossa fé é fortalecida e amadurecida em tempos de crise. Principalmente quando Deus parece estar em silêncio. A fé verdadeira, ela é perseverante. Querido, quero também dizer alguma coisa muito realista. Esse Covid, em nome de Jesus, eu creio pela fé que ele vai passar. Mas eu preciso dizer a você que ao passar o Covid, outras crises virão. A crise, ela precisa nos impulsionar para a presença de Deus. A crise tem que nos ensinar que Deus é soberano, de que é Ele que tem o controle de tudo nas mãos. É isto que nesse tempo o Senhor está ensinando a mim, a você e à igreja do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe, que a graça dele seja sobre a sua vida. E eu quero concluir a minha palavra e o culto nosso orando com você e por você. Antes da oração final, quero dizer a você que a igreja continua com as suas atividades durante a semana através do Zoom. Reunião de oração na segunda-feira à noite, os grupos pequenos durante a semana. Continuamos com as atividades. E se tudo correr bem, estaremos retornando no próximo domingo com o nosso culto presencial no templo. Mas eu quero fazer um chamado para você, que nesse tempo Deus está nos ensinando que a igreja não só mais se encontra no templo, mas a igreja se encontra nas casas, a igreja se encontra através da internet. Esse é o modelo de igreja que o Senhor está nos ensinando nesse tempo. Eu quero orar contigo
pedindo que o Senhor seja sobre cada um de nós. Oremos. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Senhor, muito obrigado pelo exemplo de fé deste homem justo e íntegro chamado Noé. Ó Deus, ele viveu em um tempo profundamente semelhante ao nosso tempo de hoje. Mas, ó Deus, ele não se contaminou. Ele não se deixou abalar, pelo contrário. Ele andou com Deus. E o Senhor, olhando para ele, se agradou da sua vida. Por isso, Senhor, eu quero pedir que Tu estejas nos abençoando. Faça-nos Noé desse tempo, para que a Tua palavra, para que a manifestação do Teu poder e a Tua soberania seja vista por todos. Nós oramos e Te agradecemos, porque nós oramos em nome de Jesus. E agora que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo seja sobre nossas vidas, sobre a vida daqueles que estão assistindo, sobre a vida da Tua igreja e permaneça para todos sempre. Amém. Amém. Amados, um grande abraço. Deus abençoe a sua vida.